Vamos conversar um pouquinho, Paulinha, mas antes eu quero entender, esses manifestantes estão convocando uma greve geral aqui no país, é isso mesmo? Pois é, e é para hoje mesmo, né? Essa convocação para uma possível greve geral passou a circular em grupos do WhatsApp e do Telegram, e o convite pede: feche sua empresa, indústria, fábrica e comércio e vamos lutar contra a instalação do comunismo. Segundo as mensagens, a organização estaria sendo feita pelo MNRC, Movimento Nacional de Resistência Civil, grupo que pede a impugnação das eleições e a destituição de ministros do STF e do TSE. Então, como está marcada para hoje, né, essa convocação aí da greve geral, a gente também talvez possa ver o resultado disso, né, Paulo? Se de fato a gente vai ter empresários aderindo, fechando seus comércios, se haverá algum tipo de apoio aí para essa convocação. Muito bem. Turma, vamos conversar? Deixa eu dar meu bom dia primeiro. Filipão, bom dia para você. Ótima segunda-feira. Maninha. Também. Léo, como você tá bonito, bom dia, cara. você viu? Acabaram com o meu cabelo. O que aconteceu? Eu adorava com o seu aquele hoje, cabelo cara? de esquerdista, cara. Você tá parecendo, um cara bem alinhado, assim. Você viu? Sapatênis tô vendo tucano, legítimo. meu. Os caras estão me transformando em tucano. Eu vou cobrar Isso lá. aí não é cabelo de esquerdista, hein, irmão? Não é. Eu vou fazer uma reclamação. Manifesto, né? Muito bem. Não, manifesto total. Turma, tivemos manifestações no último domingo, o bicho pegou, várias cidades do país, muita gente revoltada. Eu quero saber de vocês, e agora? O que rola? O que vai acontecer? Quer começar, Leozinho? Vamos lá, pelo lado Por esquerdo favor. da força. Bom dia, Paulinha. Bom dia. Prazer estar conhecendo você pela primeira vez pessoalmente. Bom dia, Paulinha. É uma graça, viu? Bom dia, Fê. Bom dia, Zoe, Bom Cubaninha. Bom dia, nossa audiência. É mais um episódio lamentável que continua transcorrendo a respeito de manifestações com esse teor golpista e afins. Olha, sinceramente, eu tive agora no Linha de Frente esse sábado, e eu li uma série de manifestos que houveram a respeito disso, conversei com uma série de proprietários de restaurantes, de bares e afins. Inclusive a nossa querida Dirce aqui embaixo me relatou que ela simplesmente teve que estocar comida porque o marido dela não encontra o que ele precisa em mercado. Portanto, o desabastecimento já bateu a porta, né? Teve atraso de 1,5 milhão na produção de doses de vacina, atraso na entrega de oxigênio hospitalar, voos comerciais cancelados por conta de que insumos não conseguem chegar nos aeroportos. Portanto, um completo caos instaurado. Essa semana, inclusive, um homem morreu porque o órgão transplantado não conseguiu chegar a tempo até o hospital a fim de que pudesse realizar a cirurgia. Portanto, uma série de consequências vem sendo acarretadas por conta dessas paralisações. Mais uma vez, eu sou uma pessoa que defende e muito a liberdade de expressão, defende a democracia, defende o Estado Democrático de Direito. Agora, a partir do momento em que isso fere um direito constitucional, que é o direito de ir e vir, fere a saúde, fere a educação, fere uma série de áreas essenciais da vida cotidiana das pessoas, a gente tem que rever a posição dessas pessoas. Portanto, eu peço, mais uma vez, encarecidamente, não só eu, não fui eu quem disse isso, foi o presidente da República quem disse isso, que essas pessoas possam procurar outras formas de se manifestar e, principalmente, por motivos legítimos. Porque pedir golpe de Estado e contestar uma eleição absolutamente legítima, isso é criminoso, né? E quando o ministro Alexandre de Moraes diz que essas pessoas serão tratadas como criminosas, é disso que ele está falando. Zoe, você concorda com o Léo? Não concordo, principalmente com a questão que ele fala que são manifestações golpistas. É irônico, mas é triste também, porque assim como ele, a grande imprensa no Brasil está falando isso, está falando que são manifestações antidemocráticas. Sendo que são legítimas essas manifestações, porque a partir do momento que as pessoas vão às ruas pedir por liberdade, sim, claro, tem a questão da desigualdade que teve nessa eleição, desproporcionalidade entre um lado, podia falar tudo, o outro não. Tem também a questão da censura, né, das pessoas estarem sendo censuradas, e também, né, essa questão de pedir liberdade. São pessoas que estão pedindo liberdade, como vão ser manifestações ilegítimas. O meu querido Leo, meu companheiro aqui de programa, você que é tão sensato em alguns posicionamentos, falar que são
manifestações antidemocráticas e ilegítimas, dizendo que são famílias que estão indo embaixo da chuva, na frente dos quartéis, pedindo para a lei ser cumprida, pedindo liberdade. E você chama de antidemocrático uma coisa como essa? Óbvio, não concordo com essa questão aí de atrapalhar o direito de ir e vir, assim como o presidente Bolsonaro deixou claro. As pessoas têm o seu direito garantido de livre manifestação, mas dentro da Constituição. A gente não pode jogar como a esquerda joga sujo, joga fora da Constituição. O próprio presidente Bolsonaro deixou isso claro. São manifestações legítimas, essas manifestações de famílias que estão indo na frente dos quartéis se manifestar. Eles estão pedindo o quê? Que o direito das pessoas de manifestação seja cumprido, está na Constituição. As pessoas estão com medo, e o medo legítimo. As pessoas não querem mais ser feitas de palhaças. Foram feitas de palhaças durante esses anos. Uma pessoa, um candidato que agora aí está como presidente, foi solto por causa do sistema. O sistema ajudou na soltura dele. Foi uma pessoa que foi condenada em 3 instâncias, passou por 10 desembargadores, várias pessoas julgaram ou soltaram. O sistema o soltou porque queria colocar na presidência. As pessoas estão indignadas com isso. As pessoas não querem essa pessoa de novo na presidência, não apenas dando dinheiro aí para os seus amigos, colocando dinheiro no seu bolso, assim como foi comprovado no Petrolão e Mensalão, mas também usavam esse dinheiro para financiar ditaduras. O brasileiro está cansado de trabalhar o dia inteiro, ficar fora de casa o dia inteiro, sem ver seus filhos, sem ver seus pais, trabalhando, pagando imposto, para esses impostos serem para ditaduras. É por isso que as pessoas estão nas ruas, as pessoas estão desesperadas, as pessoas não querem que isso aqui vire uma Nicarágua, e estamos indo por esse caminho. Eu vou ler uma notícia de um tempinho atrás, agora recente, na Nicarágua, de coisas que são crime lá, e aqui estão criminalizando também. As pessoas têm um medo legítimo, elas têm sim que se manifestar, têm esse direito constitucional, claro que sempre respeitando o direito de ir e vir. É uma coisa que eu sempre falo para a direita, a gente não, eu sei, eu também estou desesperada, e o desespero a gente faz às vezes a gente agir de forma que não pensa nas consequências. Então tomem cautela, não vamos agir como a esquerda age, porque a gente acaba se nivelando, acaba descendo o nível e se igualando com pessoas que a gente tanto discrimina e tanto abomina. Então, vamos tomar cuidado, mas o direito de vocês é legítimo. Claro que sempre respeitando o direito de ir e vir. Turma, vamos voltar na nossa discussão aqui das manifestações. Agora sim, Paulinho, a palavra é sua. Eu quero entender um pouco o que você está achando desse momento, essas pessoas que estão saindo às ruas. E quando é que isso vai parar? Você falou que acha que não vai parar, né? Eu acho que não vai parar porque nós teremos nessa semana, possivelmente entre hoje e amanhã, ao que me consta, a divulgação do relatório do Ministério da Defesa a respeito da integridade das urnas. E o que os passarinhos me contaram é que vem bastante coisa por aí. Então, nós hoje já temos, gostem ou não, contestações por todo o país do resultado eleitoral. Isso que o Leonardo chamou de criminoso. Criminoso é você atribuir crime onde não há, tá? Isso é crime, porque a nossa Constituição Federal, o artigo 5º, inciso 4º, fala claramente que é livre a manifestação de pensamento. E também no inciso 16, do mesmo artigo, fala que todos podem se reunir pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização. Não fala nada na Constituição que é só para o que o Léo acha que é legal, para o que o Alexandre de Moraes acha que é legal, não. Você tem o direito de apresentar e se manifestar para qualquer coisa. A manifestação é livre, tá? Que todos podem, todos significa todos, né? Sem exceção, podem se reunir pacificamente, com o que quiserem falar. As pessoas podem falar o que elas quiserem falar. Esse é o direito, né? É o inciso 4º é o da liberdade de expressão. Manifestação de pensamento. Pensamento. Você pode manifestar qualquer pensamento. E o 16 fala sobre liberdade de manifestação. Então tem nada de criminoso nisso. E não tem nada de eleições incontestáveis, absolutamente. Isso é coisa de ditadura. Isso é coisa de ditador de 5ª categoria da Coreia do Norte, coisa de China, coisa de Cuba, coisa de Venezuela. Toda eleição pode ser contestada, claro que pode ser contestada. Claro. Agora, quando alguém apresenta números
e esses números mostram que você tem uma diferença de votação entre uma urna do modelo que não foi auditado, dos modelos antigos, e uma urna do modelo novo, nas mesmas localidades, com as mesmas demografias, e ninguém para me dizer se esse dado é verdadeiro ou não, ora, claro que isso é digno de manifestação. Aí você tem duas alternativas, tem duas visões de mundo quando você lida com uma situação dessa. Você tem a visão da democracia, que é, transparência, dado aberto para todo mundo, o máximo de pessoas podem verificar a maior parte da integridade do voto, que é todo o processo, desde o momento onde o eleitor vota até o final, a apuração com direito à auditoria. Mais transparência. Apareceu alguém aqui contestando? Não tem problema. Vamos ver qual é a contestação. Ah, rapaz, esse número aqui que você está olhando é falso, é mentira, você está usando o banco de dados errado. Ah, é mentira, você está analisando os dados, mas não está levando em consideração um determinado variável. Ah, essa diferença nas urnas é explicável por essa e por essa razão. Esse é o modelo da transparência. E tem o modelo da ditadura. O modelo da ditadura é proibido postar, proibido falar a respeito, é falso porque é falso porque o cara que apresentou tem uma foto com o Eduardo Bolsonaro, é criminoso quem fizer o contrário, e nós vamos arrebentar e acabar com tudo. Eu acho engraçado, porque tem uma frase do meu avô, quando ele era presidente, que dizia assim: quem for contra a abertura, eu prendo e arrebento. E acharam aquilo muito ditatorial, né? E ele estava dizendo o seguinte: não, eu vou fazer a abertura, eu vou completar a transição democrática. E aqueles que forem contra, esses eu vou prender, porque vão estar descumprindo a lei. Agora a gente vive o oposto. O Alexandre de Moraes, ele é meio que o meu avô ao inverso. Ele diz o seguinte: quem for a favor da abertura, eu prendo e arrebento. É essa a situação que nós vivemos agora. Ele prende e arrebenta. Então, eu lamento dizer, este modelo ditatorial que estão querendo implementar no Brasil não vai funcionar. Eu faço um apelo às autoridades para que deem satisfação. Os senhores são nossos empregados. Nós, os seus patrões, estamos cobrando satisfação de um trabalho apresentado. Não tem nada de criminoso nisso, não. É muito simples. Basta explicar. Não é mandando, e vamos falar mais sobre isso, não é mandando Polícia Federal na casa de economista. Não é derrubando rede social de jornalista. Não é calando deputado. Não é exilando parlamentar. Não é exilando jornalista. Não. É através da transparência, é através da demonstração, porque vocês, os senhores, são nossos empregados. Não se esqueçam disso. Nós vamos lembrar os senhores todos os dias que os senhores são os nossos empregados, servidores do público. Os senhores não são imperadores, não são ungidos. Na democracia, os senhores são servidores. E como servidores, devem satisfação. Tem dois caminhos de Brasil. Eu sou do caminho da transparência, da democracia, Isso sim legitima as nossas instituições. O que os senhores estão fazendo deslegitima o processo brasileiro. O que os senhores estão fazendo descredibiliza as instituições com uma credibilidade que foi construída a duras penas por muitos e muitos anos. A abertura democrática que foi feita para o Brasil custou caro para muita gente. Gente que tem carrega o DNA. Então os senhores tenham cuidado com o Brasil. Os senhores estão quebrando as instituições do Brasil. Para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan News, são 10h34. Paulinha, você me pediu a palavra? Não, eu queria perguntar para o Paulo, porque teve uma vez que a gente teve uma discussão aqui até sobre urna eletrônica, que eu fiz uma pergunta parecida, que era tipo, então o que teria que ser feito para a gente acreditar nas urnas eletrônicas, né? O que é? Acata as coisas do Exército? O que é que precisaria ser feito? E agora eu faço a mesma pergunta nesse sentido. O Paulo está falando do esclarecimento das autoridades, né? Então o TSE, por exemplo, responder a dúvidas ou algum questionamento que haja a respeito do processo eleitoral. É disso que você está falando, Paulo? Você acha que isso pode apaziguar os ânimos se de fato o TSE responder a essas dúvidas? Você acha que as pessoas sairiam das ruas, que essa é a insatisfação real da população? Claro. Olha só. Sim. Se o Lula tiver levado as eleições de forma legítima, todo mundo tem que aceitar.
A dúvida principal não é essa. A dúvida principal é, vamos aos questionamentos que a sociedade tem feito. Não é o Paulo. Não é o Paulo aqui, só para deixar claro, não é o Paulo que está fazendo. Estou, como jornalista, trazendo as queixas da sociedade. E as pessoas estão aos milhões nas ruas, eu não vou ignorar. Claro. Então, vamos lá. Principais alegações que as pessoas têm feito a respeito do processo, do processo eleitoral. A alegação número 1, a condução do processo não foi legítima. A condução do processo prejudicou a candidatura do Jair Bolsonaro. Expliquem as questões várias decisões inéditas que aconteceram, inclusive com censura de veículos de imprensa, da qual nós fomos vítimas. Expliquem a questão do radiolão. Por que um candidato teve 1 milhão a menos de inserção de rádio do que o outro? Numa eleição que foi decidida por, 49,2 a 50,8. Expliquem. Expliquem as decisões inéditas. Expliquem por que o condutor do processo eleitoral é um desafeto do presidente, de um dos candidatos. E por que essa pessoa não foi impedida de conduzir o processo eleitoral? Expliquem esse tipo de coisa. Essa é uma alegação importante, fundamental. Porque a ideia de que o processo eleitoral não foi conduzido de forma isonômica. Agora, tem outras categorias de alegação. Essa primeira é difícil de contestar, mas vamos às outras. A segunda, a forma como os dados se apresentaram na apuração é improvável estatisticamente. Ora, se os dados chegam de forma aleatória, por todo o Brasil, você deveria ter mudança na vantagem por cada parcial de apuração, e não toda parcial se comprovar de forma uniforme. Vários estatísticos concordam com esse tipo de coisa, e eu ainda não vi um bom estatístico dizer o contrário. Ainda não vi, estou esperando, gostaria também. Eu tenho curiosidade, eu gosto de número. Outra alegação fundamental que tem aparecido, eu nem vou entrar na questão da lei de Benford, porque essa eu acho mais questionável. A outra alegação que eu acho que é a grande que paira nesse momento você tem duas gerações de urna no Brasil. Uma que foi auditada, outra que não foi auditada. Essa é a alegação, não estou dizendo que é verdadeira ou falsa, porque eu não tenho condições de fazer de atestar isso, é o que eu gostaria que o TSE fizesse. Tem 2 gerações de urna. Elas estão espalhadas de forma uniforme pelo Brasil. Chama IID em estatística. Idêntica e independentemente distribuída. Não tem uma região que tem mais determinado tipo de urna, outra que tem outra. Mesmo dentro das regiões, o que acontece? Você tem regiões com populações idênticas, a mesma demografia, ao longo de todo o Brasil, só tem a diferença da urna onde o cara votou. Nas urnas não auditadas, o desempenho do Lula foi infinitamente superior às das urnas auditadas. Essa é a alegação. Como é que resolve isso, Paulinho? Essas alegações da questão da apuração e da questão da diferença estatística entre as urnas, ela é muito simples de ser resolvida. Ela é muito simples. Quais são as explicações? Opção A. Primeira opção. O argentino lá que apresentou esses dados, ele mentiu. A base de dados que ele está usando é mentirosa. Ele pode ter inventado isso da cabeça dele, não tenho a menor ideia. O que ele sugere? O que o argentino sugeriu? Ora, os dados estão abertos no TSE. Entra todo mundo, baixa e faça e verifique você. Qualquer um com formação estatística tem condições de fazer essa verificação. Verifica por amostragem, só para ver se está verdadeiro. O que acontece quando ele faz isso? O site do TSE cai. O mesmo site que aguentou toda a apuração eleitoral, com todos os veículos, todos nós checando a apuração o tempo inteiro, ele cai poucas horas depois da live. O site do órgão que se diz inhackeável. O site cai. Quando volta com os dados só parcialmente disponíveis e com a informação de que os dados foram atualizados no meio do caminho enquanto o site estava fora. Isso atrapalha pra caramba a credibilidade e a transparência. Eu não estou dizendo que houve dolo, não. Mas deixa eu só concluir, Paulo, porque é uma pergunta longa e importante. Eu não estou dizendo que houve dolo, não. Eu só estou dizendo assim, isso atrapalha pra caramba. A outra coisa que o TSE pode fazer, se os dados forem verdadeiros, é simples. Convoca uma coletiva de imprensa e explica, olha, a diferença é por isso, esses dados que o cara apresentou, a diferença está explicada por essa e por essa razão, e acabou. Outra coisa que poderia fazer, os veículos de imprensa,
Em vez de dizerem que a live do cara é fake, não, basta explicar. A live do cara não é fake, os dados estão errados por isso, por aquilo. Só que a imprensa replica as narrativas oficiais. Sabe o que acontece quando as pessoas enxergam isso? Elas ficam putas da vida. Elas vão para as ruas porque elas se sentem enganadas. Toda vez que alguém parece que tem alguma coisa a esconder, derruba. Eu pego e coloco o relatório do cara dentro do meu Telegram. E aí o TSE vai e derruba o meu Telegram. E as pessoas falam, ué, esses caras estão escondendo alguma coisa, eles não querem que a população tenha acesso à informação. Então, o que tem que fazer, Paulinha? Transparência. Não escondam informações do público, deixem o público ter informação e desmintam com fatos. É só isso, é fácil. Se fosse comigo, eu estaria fazendo isso. Se eu fosse o presidente do TSE, é isso que eu estaria fazendo. Eu estaria chamando a equipe do TSE muito qualificada, falando, isso aqui é falso por esse motivo, e está aqui a explicação para a população. As pessoas sensatas... Paulinho. Ficar satisfeita. Desculpa o comentário. É que o Léo aqui, ele tá se revirando no sofá, achando que tudo que você tá falando é um grande absurdo. E eu quero entender por quê. Estatística comigo. Não, Paulo, não adianta usar ad hominem. Eu não vou discutir estatística com você. Não, não vou discutir estatística, até porque eu não sou estatístico e nem esse picareta argentino também pode trazer uma série de questionamentos absolutamente fraudulentos. Mas eu quero, inclusive, pedir desculpas para as autoridades, para os 60 milhões que votaram no Lula, para os demais milhões que não votaram em ninguém, até para aqueles que votaram no Bolsonaro, mas não comungam desse discurso golpista, como o próprio presidente Jair Bolsonaro, diversos influenciadores, diversos apresentadores, parlamentares que votaram em Jair Bolsonaro, mas não continuam dando margem para que essas pessoas continuem alimentando esse discurso golpista. Vamos lá. Primeira coisa eu quero destrinchar entre o que a Zoe disse e depois o que o nosso querido Paulo Figueiredo disse. Primeiro, fazer manifestação pacífica, né, foi o principal argumento aqui utilizado, que são famílias, mulheres, crianças, idosos que estão se manifestando de forma pacífica. De fato, estão se manifestando de forma pacífica, mas se manifestar de forma pacífica não é excludente de licitude para pedir golpe de Estado. Ponto. Aquele que pede golpe de Estado merece ser tratado como criminoso. Ponto. Simplesmente. Assim como foi o caso aqui da Carla Zambelli, porque vocês adoram criar excludentes de licitudes, né? Aí a Zoe falou, não, a Carla Zambelli teve quase 1 milhão de votos. E daí que ela teve quase 1 milhão de votos? Se fosse por isso, Dilma Rousseff, que teve 50 milhões e tantos, e por ela apoiar caminhoneiro, ela merece ser censurada das redes sociais. Por ela apoiar golpe de Estado, o Zoe, por ela apoiar golpe de Estado, é só isso. Que golpe de Estado, Leo? Essas pessoas estão pedindo intervenção. Vem cá, e a pessoa que manda derrubar Telegram de jornalista, a pessoa que manda prender pessoas em crime específico, o quê? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu já critiquei diversas arbitrariedades, diversos excessos. E que caminho você sugere pra gente combater o ativismo judicial? Se hoje, que dia é hoje? Desde a Lava Jato. 7 de novembro de 2022. Se hoje no Brasil a gente vive a censura que a gente está vivendo e a desigualdade de um lado e do outro, imagina dia 7 de novembro de 2023, quando o outro já estiver na presidência. Se a gente já está vivendo isso agora, um dia só da eleição ter acabado. Eu quero que a gente possa acalmar os ânimos, o momento é de união. Que união? Que união, Leonardo? Não copiar o que a esquerda faz. Parlamentar tá na lei. Eu queria muito que a direita copiasse o que a esquerda faz, porque em 2018 Jair Bolsonaro legitimamente, pelo mesmo sistema, foi eleito presidente da República e no mesmo dia, não foi nem no dia seguinte, no mesmo dia, Fernando Haddad, candidato do PT, derrotado, reconheceu a derrota, parabenizou o presidente Jair Bolsonaro, se colocou à disposição e o máximo que a esquerda fez foi até que na época a direita zoou, né? Ninguém larga a mão de ninguém. Olha a diferença, precisa ter maturidade, Claro, quando o sistema favorece esse lado, que sistema? O sistema do TSE, o sistema que deveria ser técnico e agiu como político. Esse sistema que favoreceu um candidato. Alexandre de Moraes não foi uma eleição igualitária. Alexandre de Moraes não gosta do Lula e por isso ele não deveria presidir o Tribunal Superior Eleitoral. Então, Sérgio Moro tinha vários embates com o Lula, então foi totalmente legítimo ele ter sido o juiz de primeira instância que julgou os processos envolvendo o ex-presidente Lula. Isso não é argumento, por isso que precisa ser refutado.
refutado. Porque a gente precisa reconhecer que Jair Bolsonaro foi derrotado e não pedir golpe de Estado Só nas tirar ruas. uma dúvida, eu não sei se vocês têm a resposta para essa minha dúvida, mas vendo as imagens das manifestações, nós estamos exibindo essas imagens aqui agora. A gente está vendo muitas pessoas, no Rio de Janeiro encheu, São Paulo encheu, enfim. Só que em nenhuma dessas imagens a gente viu um parlamentar eleito no início de outubro apoiando esse movimento. Qual é a razão disso? Porque não apoia o golpe de Estado. Graças a Deus não teve um parlamentar. As pessoas estão isoladas. Essas pessoas não estão isoladas. Não, isoladas que eu me refiro... Porque, por exemplo, essas pessoas, elas apoiaram o presidente da República, sim, assim como os parlamentares que foram eleitos pelo próprio presidente da República, deputado federal, senador, deputado estadual e até governadores. Por que não há ninguém nessas manifestações? Eu te respondo. E nos comentários ontem nas redes sociais, essas pessoas que estão nas ruas escreveram. Esse é o momento do povo estar na rua e não esses parlamentares. Sabe por quê? Porque com o que a gente está vivendo hoje no país, esses parlamentares, por questão de nada, só por se manifestar, podem ser caçados. E aí o povo vai ficar pior do que já está, porque vai ficar sozinho e o Congresso Nacional tomado pelos esquerdistas. Então esses parlamentares não podem, né, dar essa brecha aí para o TSE, para o Alexandre de Moraes pegar e falar, justificativa para o impeachment. Já tem vários parlamentares aí de esquerda que entraram com pedido de cassação contra parlamentares de direita. Nicolas Biaquices, Carla Zambelli, todos que são agora oposição, né, porque agora o governo é do PT, que está no poder, os que são oposição estão aí na listinha para serem impeachmentados, para serem cassados. O motivo, a gente não sabe. Então, eles indo às ruas agora, eles vão dar aí sorte para o azar e alguma coisa pode acontecer com eles. E o povo sabe que não está sozinho. O povo sabe que esses parlamentares por trás estão apoiando. Só que eles não podem deixar explícito isso para o Alexandre de Moraes não fazer o que ele está tão louco para fazer. O Paulinho pediu, o Fê pediu. Só vou pedir para vocês serem um pouquinho mais breves, porque daqui a pouquinho eu preciso para o break, mas a discussão vai continuar. Não, o que eu tenho para dizer é muito simples. Eu sou a favor das manifestações, eu só não gosto dessa paralisação de caminhoneiros. Isso é uma história que me incomoda demais. Você quer manifestar, você vai para frente dos quartéis, você quer fazer... Faça. Mas essa paralisação dos caminhoneiros ainda... Para mim, é uma coisa bem difícil de entender, porque aí você globaliza, você não simplesmente atrapalha só a direita ou a esquerda, você atrapalha o Brasil. E aí eu acho que eu não posso pagar por causa disso. O TSE e suas inconstitucionalidades também atrapalham o Brasil, o brasileiro de bem. Pode ter certeza. Primeira coisa, isso tem que separar manifestação e paralisação dos caminhoneiros com bloqueio de estrada. Paralisação de trabalho é um direito constitucional que todos nós temos. Ninguém é obrigado a trabalhar se não quiser trabalhar por qualquer motivo. Então, se o caminhoneiro não quiser trabalhar, ele está completamente dentro dos seus direitos. O que ele não pode é bloquear as estradas. E isso é um recado, sempre temos dito que isso não é a forma adequada de se manifestar, o próprio presidente disse isso. Então, eu acho que não há mais controvérsia a esse respeito e as manifestações nesse sentido devem até diminuir, têm sido trocadas. Agora, essa ideia de que as pessoas não podem ir para a frente do quartel, pedir alguma coisa que o Léo não considera correta, que ele diz que é criminoso... Eu quero saber a lei. Me diz a lei. Onde é que está escrito? O Paulo, é legítimo pedir golpe de Estado? Lei. Não, é legítimo defender golpe de Estado. É legítimo. O próprio ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, que foi ministro durante 30 anos, falou que as pessoas podem pedir o que quiserem. Agora, tentar colocar em prática é o crime. Tem muitas pessoas que ouvem vocês. Você sabe mais do que o ministro do Supremo Tribunal Federal. E você mais que o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, que moral. O Alexandre de Moraes tem para falar alguma coisa. O cara mandou prender. O Barroso, Lewandowski, o Gilmar. O cara fez busca e apreensão na casa de empresários por uma conversa privada de WhatsApp. Que é moral, esse é juiz, você vai falar alguma coisa. Só um minutinho. Se vocês falarem juntos, ninguém vai entender nada. O nosso querido Ursão estava concluindo o raciocínio dele. Desculpa, Figueiredo. Eu passo para todos vocês. Eu preciso só uma pergunta. Paulinho, censura não vai agir, não. O Código Penal, a Constituição Federal, aliás, no mesmo artigo 5º, diz que não há crime sem lei anterior que o defina. É um princípio, aliás, básico do direito, né? Não há crime sem lei definindo o crime. Eu quero saber qual é a lei. Você quer que eu leia a Lei de Segurança Nacional para você? Eu vou fazer esse papel, a revista. Eu vou dizer o seguinte, sabe o que é crime, Léo? E aí eu vou te falar, porque a lei explica o que é crime.
E ler a lei é sempre uma coisa maravilhosa. É sempre melhor que ouvir o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes. Então eu vou ler para você. Artigo 359-L. Crime. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Você está ouvindo essa parte? Com o emprego de violência ou grave ameaça, isso é crime. Isso é crime. Você sabe que a lei ainda é mais explícita? Sabe o que ela diz? Ela diz o seguinte, no 359-T, ela diz assim: não constitui crime previsto nesse título a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem a atividade jornalística, ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer forma de manifestação política Vou ler de novo. Qualquer outra forma, qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. Você sabe qual é o problema das pessoas que ficam dando opinião? É que eu pergunto pra elas assim, de onde você tá tirando isso? Aí a pessoa me diz assim, não, porque o Alexandre de Moraes disse. Eu te dou duas leis. Eu estou cagando pra opinião do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes não é legislador. Eu estou cagando pra opinião dele. Quem é pago para dar opinião sou eu. Alexandre de Moraes é pago para dar sentença. Sentença com aplicação baseada na lei. Se a lei diz que só é crime tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, sem grave ameaça, sem violência, sem o emprego de violência ou grave ameaça, não é crime. Todos podem às ruas pedir sim, segundo a lei. Ora, eu posso estar errado. Alguém me diz, eu estou lendo a lei. Eu estou lendo a Constituição Federal. Alguém pega e argumenta comigo com uma lei. Eu tô te perguntando, vai ter um break agora? Você tem um break, pede ajuda aos universitários e vê se alguém me diz aonde que está na lei que eu não posso ir às ruas pedir... Eu vou dizer agora. Espera aí, Léo. Desde que eu não recorra a graves ameaças. Leonardo, você pegou... Você chamou os universitários. Não, uma fonte, um jurista, um grande jurista, que eu não vou falar o nome, me socorre aqui. Por favor, qual é a lei? Então existe. Vamos lá, são duas legislações. Por falta de uma, são duas legislações. Primeiro, o Código Penal. Né? Todos esses que participaram de atos com bandeiras golpistas, eles podem responder por crime de incitação. É o primeiro ponto. Crime de incitação, que está previsto na legislação brasileira, através do Código Penal brasileiro, com pena de detenção de até 6 meses ou multa. E o segundo ponto, que é mais recente, foi alterado em cima da Lei de Segurança Nacional, que é a Lei do Estado Democrático de Direito, sancionada em 2021 para substituir a Lei de Segurança Nacional da ditadura militar, que acrescentou que quem incita publicamente animosidade entre as Forças Armadas e os poderes e instituições, com essa justificativa, questionando o resultado, por exemplo, de lisura das urnas eletrônicas, é sim crime. E, portanto, quem comete crime é criminoso. Ponto.